Eu quero saudar a todos vocês com um bom dia, que a paz e a graça do nosso bondoso Deus esteja com vocês durante todo este dia de sexta-feira, dia de preparação, né? O mundo, as pessoas, as pessoas hoje comemoram, né, as festejos juninos, né? Entramos já no ciclo dos festejos juninos desde o dia 13 de junho, e aqui estamos nós celebrando esse Deus maravilhoso. Sejam todos muito bem-vindos, é uma alegria estar Hoje, aqui com vocês. viu, Mário? Oi, pastor. Hoje eu tô indo para Capim. Daqui a pouco eu tô só clareou aqui, eu tô caindo fora, vou para Capim Grosso, para o retiro espiritual lá do CCJA. CCJA. Eu tenho Deus vontade de quiser. conhecer, viu, pastor? Muito Ainda não, bom lá. ainda não conheço, ainda não conheço. Mas muito bem, queridos, vamos lá, vamos dar início à nossa jornada de hoje. Convidar aqui meu irmão Bené, que nos apresente a Deus. Bené, bom dia. Bom dia. Ia sair agora, viu? Sair? Ia sair. Surgiu uma emergência familiar. Amigo, então, não se atenha com isso, viu? Pode Não, mas ficar vamos orar primeiro, e aí eu em pronto. seguida saio. Faça oração, por favor, nos apresente a Deus. Santo Deus, grandioso Pai, é motivo de alegria, Senhor, poder nesse momento entrar em comunhão contigo. Essa reunião, ela tem um objetivo principal de buscar em Ti, ó Deus, a unção do Teu Santo Espírito. Por isso, todos aqui concordam e juntos clamamos a Ti neste momento, que o Senhor derrame sobre cada um de nós a porção dobrada do Teu Santo Espírito. Que no decorrer desta reunião possamos sentir a Tua presença em nossa vida e que aqueles que estão frios possamos ser aquecidos, ó Deus, pelo fogo do Espírito Santo. Neste momento também vou precisar sair para fazer um socorro familiar. Que o Senhor me ajude, me acompanhe e que nada de mal me aconteça durante o trajeto. Por teu filho Jesus eu te peço. Amém. Amém. Vai em paz, meu irmão. O Senhor é contigo Amém. nessa guerra, nessa batalha, nessa jornada aí, viu? Deus te Amém. abençoe. Obrigado por sua oração. Vamos louvar o Senhor? Eu e você, nós pertencemos a Jesus. Nós somos de Jesus. É o que nós vamos cantar agora. Dos caminhos a seguir, dos senhores a lutar. Qual dos dois irei servir? Há só uma decisão. Quantas vezes procurei os prazeres deste mundo, encontrei mil motivos pra chorar. O inimigo sempre vem disfarçando as intenções, com ciladas ao redor, ele quer me destruir. Só Jesus pode me dar a real felicidade e poder para ser um vencedor. Sou de Jesus, o Senhor da vitória, o alimento, a vida, rocha eterna da salvação. Seu amor me atraiu, deu-me paz e alegria. Eu já fiz minha escolha, sou de Jesus. Decide testemunhar, mesmo em forte provação, rejeitando pela fé o pecado e seu sabor. No caminho de Jesus estarei
sigo rumo ao céu. Surge Jesus, o Senhor da vitória, o alimento, a vida, rocha eterna da salvação. Seu amor me atraiu, deu-me paz e alegria. Eu já fiz minha escolha, sou de Jesus. Mais do que em qualquer outro tempo, o momento é de escolher, sem temer, sem hesitar. Eu escolho Jesus, sou de Jesus, o Senhor da vitória, o alimento, a vida, rocha eterna da salvação. Seu amor me atraiu, deu-me paz e alegria. Eu já fiz minha escolha, sou de Jesus. Eu já fiz minha escolha, sou de Jesus. Eu também já fiz a minha escolha, eu tenho certeza que você também já fez a sua escolha, e nós somos do Senhor, duplamente, né? Pela criação e pela redenção em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele nos amou primeiro e nos salvou, e pertencemos a Ele para sempre. Muito bem, queridos, que bom que você... eu fico feliz, viu, Pastor Robson, quando eu vejo alguém chegando por aqui, o Paulo César, né? Seja muito bem-vindo, Paulo César. É da terra aí de Márcio, Barra de Pujuca. Né? Eu sinto falta aqui da irmã Marilza, né? Marilza, esses dias, não tenho Não, visto mas aqui. quarta-feira estava. Marilza, Valbel estavam quarta-feira. Eu acho que é porque está fazendo Maravilha, frio hoje lá. com certeza. Deve Quem ser está aqui mesmo. também com a gente é Cleide. Olha, a Cleide está por aí. Irmã Rose Teixeira Rose também está ali. Teixeira, exatamente, Olha, exatamente. louvado seja Deus. Essa turma A Itália deve estar fazendo um friozinho bom, né, pastor? Nessa época, eu acho que não é frio lá não, viu, Mário? Hein, Cleide? Nessa época aí é verão, né? Como é que é aí o clima? Eu acho que é só no final do ano que esfria. Ela deve estar trabalhando agora. É Deve estar verdade. no plantão. Essa Pastor hora, é Robson, verdade, esse horário. Sim, meu amigo. amigo, eu fiquei muito triste porque eu queria muito acompanhar o Salmo 46. Como eu estava dizendo no início da nossa reunião, eu amo o Salmo 46. Ele é maravilhoso. Todo salmo, né? Cada Com um tem a sua certeza. E foi assim. peculiaridade. Eu acho que eu até me empolguei, Mário, na hora que eu estava aqui lendo, fazendo o Salmo 46 com o povo aqui, que ninguém nem falou. Eu acho que eu não dei a palavra a ninguém, viu, Mário? Eu me empolguei com a história do Salmo 46 aqui, Ele é amigo, que lindo eu estava no demais. parque, eu acho que o povo não teve nem coragem de interferir aí, como vira a empolgação que eu estava no Salmo 46. É lindo demais, pastor. O Salmo Mas olha, 46 o é 48 maravilhoso. também hoje, o É, o 48 aqui 48. também é bênção. Inclusive, Mário, se você tiver YouTube aí, se você joga a música da internet, tem um hino desse Salmo 48, que é um hino muito antigo, que eu cantava no tempo de juventude aí, quando estava em Praia Grande ainda, né? Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Você deve lembrar desse, né? A Lembro, sim. cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra, né? Então, esse hino, o Mateus Riso, ele canta. Eu estava, antes de entrar aqui, eu acordei mais cedo hoje, e aí, depois da oração, eu fui, quando eu comecei eu digo, deixa eu dar uma lida aqui de novo no Salmo 48, aqui estava lendo o Salmo 48, aí eu me Isso. lembrei da música, aí entrei no YouTube, já ouvi a música cantada aqui umas 3 vezes, o Salmo 48 cantado nesse hino, que é Ele é lindo, lindo, ele é muito bonito, traz pastor. boas lembranças da minha juventude aí lá em Praia Grande, né? E aí eu fiquei ouvindo, aí o Mateus Riso, ele toca esse hino e canta muito bonito. Aí se tu quiser no final, né, para você quiser Já colocar, estou procurando aqui, pastor. pronto, pronto, Já pronto. estou caçando ele aqui.
Mas vamos lá, enquanto a gente procura aqui, pastor, esse salmo, ele fala aqui, Salmo do Filho de Corá. Não é Davi que escreveu esse salmo? Primeiro Não, esclarecimento, pastor. exato. Não, não é. É Salmo dos filhos de Corá, né? Um dos levitas, né? Então, era o pessoal que tinha a responsabilidade de cantar no templo, né? Então, é um salmo de louvor e exaltação a Deus e, principalmente, lembrando ao povo de o que era Sião, né? De Jerusalém. E quando você começa a ler esse salmo, é interessante, né? Porque eu tenho muita vontade de conhecer Jerusalém, né? Eu tenho uma amiga, esposa do pastor Luiz, a irmã Valquíria. Ela é descendente de judeus e tem um irmão que mora em Jerusalém. E ela disse para mim, pastor, o senhor precisa conhecer Jerusalém, porque é diferente, pastor. Quando o senhor chega naquela cidade, tem uma aura assim, um negócio que eu não sei explicar. Mas quando você chega em Jerusalém, é uma emoção, sabe? Ela diz assim, eu não sei, pastor, dizer, mas é diferente. Não é como nenhum outro lugar do mundo, né? Eu já fui em muitos lugares, mas quando a gente chega em Jerusalém, tem uma coisa diferente naquela cidade, né? Encantador, né? Então, eu fico imaginando, né? Nós cantamos muito sobre Jerusalém, nós almejamos, claro que nós não estamos falando da Jerusalém aqui, nós estamos falando da Nova Jerusalém, né? Quando a gente fala de Jerusalém. Mas veja, irmãos, Jerusalém tem uma importância muito grande na história bíblica, né? É a cidade de Davi, mas não é só na cidade de Davi, é a cidade do grande O Deus. grande Deus, É, exato. Jerusalém era para ser o centro do mundo. Deus suscitou Davi para ser rei, um rei segundo o coração de Deus, para estabelecer o seu povo em Canaã, a fim de que o povo de Israel fosse uma referência para o mundo inteiro. Deveriam ser uma influência transformadora para todas as nações. E Jerusalém deveria ser a capital do planeta. Esse era o intuito de Deus com o povo de Israel, né? E Jerusalém alcançou seu auge no reinado de Davi e principalmente no reinado de Salomão. No reinado de Salomão, Jerusalém cumpre o seu papel de atrair as nações para irem a Jerusalém, para ouvir do Deus de Israel. Então, o Salmo 48 começa exaltando o Deus verdadeiro. Por quê? Porque havia outras cidades que eram aclamadas como cidades de Deus, não é? Tinha Atenas, a cidade de. Aliás, o Monte do Olimpo, né? Que era a cidade dos deuses gregos, né? Mas aqui os salmistas ele está dizendo que, na verdade, é Jerusalém que era a cidade mais importante. Por quê? Porque as outras cidades, que eram consideradas naquela época nas nações vizinhas como cidades importantes, eram cidades dos deuses pagãos, deuses que, na verdade, não eram deuses, né? Eram Não deuses era falsos. Mas Deus. Jerusalém não. Jerusalém era a cidade do Deus verdadeiro, o Deus de Israel, o Deus criador, né? Então, Jerusalém tem uma importância muito grande. E quando você estuda o Velho Testamento e você vê quando Jerusalém começa a ser conquistada por outras nações, a tristeza do povo de Israel, porque o povo, eles tinham um apego muito grande à cidade de Jerusalém. Por quê? Porque ali estava o templo do Senhor, não é? Então, o povo de Israel tinha coisas que eram muito importantes, irmãos, para o povo de Israel. Três coisas eram muito importantes para o povo de Israel. Era a terra, o templo e o rei. Então, quando Israel perdia estas coisas, era considerado uma tragédia, uma desgraça completa, não é? E eles perderam tudo isso, não é? Por isso. E veja, até Jesus chorou sobre Jerusalém. É, Né? é A verdade, pastor. importância que Jerusalém tem. Claro, hoje nós sabemos que Jerusalém não tem mais esse papel que tinha no passado, essa Jerusalém que está lá em Israel, né? A Jerusalém terrestre. Mas nós também temos uma ligação muito forte com Jerusalém. Por quê, irmãos? Porque essa é a nossa cidade, a nova Jerusalém. E a Bem, Bíblia diz que ela descerá do céu, preparada como noiva, adornada para o seu marido. Então, o nosso foco hoje não está na Jerusalém aqui da terra, mas está na Jerusalém celestial. E aqui, o salmista, ele diz, grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, não é? Muito digno de ser louvado. Na cidade do nosso Deus,
O seu santo monte, belo e sombraceiro, é a alegria de toda a terra. O monte Sião, para os lados do norte, a cidade do grande rei. Então, Jerusalém, como eu disse, era o centro, irmãos. Se você ler nas profecias de Isaías, Isaías diz que viriam as nações a Jerusalém para ali receber o conhecimento de Deus. Não é a cidade em si. A importância não está na cidade em si, a importância estava em quem estava lá. Quem Lá estava? estava, lá se manifestava a presença de Deus, ali no templo de Jerusalém, não é? Ali no Shekinah, a glória de Deus se manifestava no templo em Jerusalém, tá certo? Então, por isso, essa exaltação, a importância que tinha Jerusalém nesta época aqui. Não é? Ô, E ele pastor começa, Robson, então, me diga diga, uma diga. coisa, por que muitas vezes Jerusalém é chamada de Sião? É porque o monte onde foi construído Jerusalém era o Monte Sião. Ah, certo, certo. Era ali foi edificada Jerusalém, né? Então, era no Monte de Sião. E até hoje é usado como símbolo, né, da presença de Deus. Né? Se você olhar as profecias, elas falam do Monte Sião, né, de Jerusalém. Até hoje ainda permanece, embora a cidade aqui, que existe hoje aqui, literalmente falando, ela já não represente mais este lugar que deveria ter representado naquela época e que representou durante muito tempo naquela época, não é? Ela é símbolo do lugar onde Deus governará o mundo, onde estará o trono do Altíssimo, não é? Então Jerusalém, de certa forma, é um símbolo da presença de Deus, ok? E você sabe, Jerusalém, ela é o alvo da preocupação dos povos das religiões mais importantes do mundo, né? Ela ocupa um lugar muito importante para as três maiores religiões do mundo, que são o cristianismo, o islamismo e o judaísmo, né? Então, ela ocupa um lugar muito importante dentro do conceito, né, religioso. E os dispensacionalistas, eles acreditam que Jerusalém ainda terá um papel, né, profético e tal. Claro, nós sabemos que não vai ter isso mais, né? O tempo dos judeus passou, Já né, passou. para cumprimento da missão, mas não para a salvação. Inclusive, Ellen White, ela diz, eu não lembro se é no Grande Conflito, mas em um dos seus livros, que me perdoem, eu não tenho uma fonte aqui agora, porque eu me lembrei aqui, eu não pesquisei, mas ela fala que quando o povo judeu se converter, né, esse grupo de judeus será um povo zeloso, né, um povo que vai fazer a diferença, vai ser um testemunho poderoso para o mundo quando este povo se converter, que eles vão, muitos deles já são, aceitaram Verdade. Jesus como Salvador e tal, mas esse povo ele vai ter um papel ainda importante, mas não cumprimento de profecia. O cumprimento da profecia é com a igreja cristã. O povo que vai receber a chuva serôdia no final é o povo cristão, independente da etnia, não é? Etnia. Somos aqueles que estamos buscando o Espírito Santo, que vamos receber a chuva serôdia, e a terra será iluminada com a glória de Deus, que é o reflexo, é o seu caráter manifestado na sua igreja, independente da etnia. Não é? Mas aqui ele exalta Jerusalém, ele fala sobre os palácios de Jerusalém, não é? E ele diz assim: olha, Deus se faz conhecer como alto refúgio. Aí nós lembramos lá: o Senhor é meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação, do Salmo 46. Deus se Então, apresenta, ele se apresenta como sendo o alto refúgio. Por isso os reis se coligaram e juntos sumiram-se. Bastou-lhes vê-lo e se espantaram, tomaram-se de assombro e fugiram apressados. O apressados. terror ali os venceu e sentiram dores como de parturiente. Com o vento oriental destruístes as naus de Tarsis. Como temos ouvido dizer, assim vimos na cidade do Senhor dos Exércitos, na cidade do nosso Deus. Então a Bíblia coloca Jerusalém como a cidade de Deus. Por isso, o povo temia Jerusalém. Se você lembrar bem aqui, quem está acostumado a fazer o ano bíblico, ali no livro de Neemias, quando eles começam a reconstruir a cidade, os inimigos se levantam contra Jerusalém. É, Por quê? Porque Jerusalém já havia dominado toda aquela região. E eles temiam que Jerusalém voltasse a ser forte, poderosa e conquistá-los novamente, né?
Porque, na verdade, o propósito de Deus era que Jerusalém se tornasse, como eu disse, a capital daquele tempo, para que as pessoas fossem levadas a Jerusalém a fim de encontrarem ali o Deus verdadeiro. Né? Quando nós estudamos sobre missão, nós sempre falamos isso, os teólogos, especialmente, eles colocam, né? Que Deus teve duas maneiras de evangelização: a centrípeta e a centrífuga. Não é? E ele diz assim, olha, o método de Deus no tempo de Israel era uma evangelização centrípeta. O que é centrípeta? É quando as coisas partem da extremidade para o centro. Então, Deus se manifestava em Jerusalém de maneira poderosa, ali no templo, abençoando o seu povo, e isso atraía as nações que estavam ao seu redor para irem a Jerusalém para ouvir desse Deus, como aconteceu com a rainha de Sabá e muitos líderes naquela época do auge do reino de Israel com Salomão, né? Eles iam para Jerusalém para ouvir de Deus. Lembra que no tempo de Ezequias, quando Ezequias foi curado com aquele milagre, que é tão lembrado de Sim, Ezequias sim. lá, quando Deus fez aquele milagre lá, né? Fez retroceder o sol e todo mundo percebeu. Veja, Babilônia, que era um reino bem distante, mandou os emissários para Jerusalém para saber dessa maravilha. Só que quando chegaram lá, em vez de Ezequias exaltar o Deus que fez o milagre, ele foi mostrar os tesouros, as riquezas e tal. Tirou o foco do Senhor e botou no homem. E toda vez que a gente tira o foco de Deus e bota no homem, aí o resultado vai ser ruim. Foi o que aconteceu com Salomão, que deixou de glorificar a Deus para exaltar a si mesmo, sua sabedoria. Então, aí as coisas aconteceram de forma diferente. Mas veja, o povo era atraído para Jerusalém. Hoje, a missão de Deus dada à igreja não é mais centrífuga, não é para Deus abençoar o povo aqui num lugar e as pessoas serem atraídas para esse lugar para ouvirem de Deus. Não. Foi o contrário. Jesus disse assim: olha, ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações. Então, Jesus agora manda a igreja sair de Jerusalém e se espalhar. Vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e serão minhas testemunhas em Jerusalém, mas não é só em Jerusalém. Aí tem que ir para a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Né? Mas Jerusalém continua sendo o nosso foco no sentido do preparo que precisamos ter para um dia andar em suas ruas de ouro. Não é? Não a Jerusalém aqui na terra. Mas eu tenho esperança, viu, Mário? Hum, Pela graça de Deus, se Deus me der a oportunidade, eu quero ir lá ainda conhecer essa Jerusalém daqui. Tem uma amiga minha, lá de Vaza da Roça, que foi agora recentemente, mandou bem muito de foto e vídeo para mim. Não é? Ela esteve lá no Jardim das Oliveiras, ela pôde orar. Eu fico imaginando, viu, irmã Daci, irmã Celina, irmão Robson, eu fico imaginando, irmãos, a emoção que deve ser. Eu me lembro quando o Luiz Gonçalves esteve lá e orou lá no Monte das Oliveiras. Lembra que tem um vídeo dele, que sim, ele sim. ora lá no Monte das Oliveiras, e ele fala da emoção de estar ali. Por quê? Porque ele sabe, nós sabemos que aquelas oliveiras que estão lá ainda até hoje, estão lá no jardim, não é? No Jardim das Oliveiras, está lá, o Monte das Oliveiras, está lá as azeitonas, as oliveiras, que foram testemunhas do sofrimento de Jesus naquela noite fatídica, quando ele clamava e o seu suor se tornou em gotas de sangue. Então, aquelas árvores já estavam lá naquela época. São árvores milenares. Né? E eu fico pensando, Mário, olha, se eu me emociono só de estar falando isso aqui, Imagina estando lá. eu fico imaginando, Mário, no dia que, se Deus me der a oportunidade de eu estar ali em Jerusalém, no Monte das Oliveiras, poder me ajoelhar naquele solo sagrado, onde o Filho de Deus, o meu Salvador, Também orou por esteve mim. ali. É Orou por maravilhoso mim mesmo. ali, Mário. Orou Eu por tô, nós ali. eu tô aqui imaginando isso, pastor. Não é? Imaginando. Eu tô aqui, ó, todo arrepiado, pastor. É porque Coisa realmente é maravilhosa. emocionante. É É emocionante. emocionante ali. Então, veja, mas, irmãos, se Deus não nos der a oportunidade de estar em Jerusalém terrestre, ele já nos deu a oportunidade de estar em Jerusalém celestial, não é? Amém. Amém. Então, nós só precisamos continuar firmes, não é? Firmes. Então, aqui diz que Deus estabelece Jerusalém para sempre, não é? Claro, não vai ser essa Jerusalém lá, mas vocês estão lembrados que vai ser lá, né? É Vocês estão lá no lembrados que vai monte. ser lá. A profecia diz Zacarias que a diz que o monte cidade vai. vai se abrir, Isso. formar aquela grande planície, não é? E a cidade santa vai pousar ali.
E naquele dentro da lugar. cidade santa, eu e você, pastor Robson, a nossa família vai estar lá dentro da cidade. Cada um de nós, com a nossa família, em nome de Jesus, estaremos dentro da Glória a cidade. Deus. Que coisa maravilhosa, viu? Louvado seja Deus. E é interessante que no verso 10, não é? Aliás, no verso 9 e 10, no verso 9 ele diz assim: Pensamos, ó Deus, na tua misericórdia, no meio do teu templo, como o teu nome, ó Deus, assim o teu louvor se estende até aos confins da terra. Ou seja, não fica só em Jerusalém, mas de Jerusalém se espalha até aos confins da terra, porque o propósito de Deus é salvar todo aquele que deseja ser salvo. Jesus, na verdade, Deus quer salvar a todos, não é? Mas, infelizmente, nem todos querem essa salvação. Mas aqueles que Verdade. quiserem, eles receberão. Por quê? Porque o nome de Deus, o seu louvor, ele se estende até aos confins da terra. E a tua destra está cheia de justiça, diz o verso 10. Por isso, alegre-se o monte Sião. Exultem as filhas de Judá por causa dos teus juízos. Percorrei a Sião, rodeai a toda, rodeai a toda, contai-lhes as torres, notai bem os seus baluartes, observai os seus palácios, para narrardes às gerações vindouras que este é Deus, o nosso Deus, para todo sempre. Ele será nosso Amém. guia até a morte e até a eternidade. Né? Amém, Eu vou amém. acrescentar um pedacinho aqui no final do Salmo 48. Não é só até a morte. Ele seja o nosso guia, não é? Por Enquanto toda. vivermos aqui e por toda a eternidade. Então, esse Amém. salmo também é maravilhoso. Ele exalta Jerusalém e nós um dia teremos a oportunidade, irmãos, pela graça do Senhor Jesus, porque a grande é a misericórdia de Deus, de um dia andarmos nas Amém. ruas de ouro da Nova Jerusalém. Que este seja o nosso foco, que não percamos de vista, irmãos, não é? Esta esperança e esta promessa. Não é? Amém. Bem-aventurados os que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que possam, que lhes assistam direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas, portas de pérolas que se abrirão para os remidos. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude Amém. e que nos Amém, mantenha firmes pastor. nessa esperança. Lembrando sempre, irmão, que apenas, pastor Robson, desejar, né, não a torna ela uma realidade. Todos nós precisamos desejar, mas todo aquele que almeja o céu, pastor, irmãos, deve procurar viver aqui como se já estivesse nela. Não é fácil, né, pastor? Se eu sempre falar isso, eu não esqueço disso. É simples, É mas não é fácil. simples, mas não é fácil. Mas o Senhor Verdade. nos convida a manter os olhos olhando firmemente para Jesus, que ele já adquiriu Jerusalém para nós. Ele mesmo nos deixou uma promessa maravilhosa, irmãos. Eu vou preparar lugar. Está tudo pronto, pastor. A Nova Jerusalém, pastor, ela já está pronta, ela só está vazia, porque os futuros moradores de Jerusalém ainda estão aqui nesse mundo tenebroso. É verdade. Muitos deles já estão descansando e descansam nessa esperança de levantar para ver essa cidade. Eu estou falando aqui, mas eu estou emocionado, pastor. Eu estou muito emocionado porque quando eu penso nisso, é o meu sonho, pastor, é meu sonho. Eu confesso a vocês que eu não aguento mais. Estou cansado de ver tanta injustiça, irmãos. A gente está acompanhando agora aí, não sei se vocês estão acompanhando, né? Esses homens milionários que desceram aí no para ver o Titanic, 5 homens, né? E não voltaram, irmãos. A mídia divulga isso aí todo dia, toda hora, o tempo todo falando sobre isso. Nessa mesma semana, mais de 150 pessoas fugindo da guerra morreram. Eles falaram, não foi 15 segundos sobre isso. Ou seja, a vida de 5 homens milionários parece que são mais importantes do que 150 homens negros, jovens, mulheres que morreram fugindo da guerra. São coisas que a gente não consegue entender. Então, irmãos, precisamos manter o nosso foco, pastor Robson, olhando realmente para Jesus, contemplando pela fé essa cidade. O mais importante, pastor, a cidade é maravilhosa, a cidade é grandiosa, mas mais importante do que a cidade é aquele que vai governar essa cidade.
é o nosso Deus. Exatamente. O que torna a cidade gloriosa é a presença É a do nosso Deus. presença do nosso Deus. É a cidade do nosso Deus. É a cidade do nosso Deus. É para lá que nós vamos, pastor. É para lá Amém. que nós estamos indo. Em nome de Jesus. Você crê nisso, irmãos? Elisama, você crê nisso? Nós Amém. Eu estamos indo creio. para lá, irmãos. A caminhada está sendo árdua, né, pastor? Difícil. Nós estamos agora vivendo um momento complicado. Nós temos aqui o nosso irmão Gilson, que foi para o Aristide Maltese, e o Aristide Maltese disse, olha, leva ele para casa. Quando o hospital diz, ó, leva ele para casa, a gente já sabe, né? A gente fica naquela ali, porque se o próprio hospital já está mandando seu paciente para casa, é porque eles não têm mais esperança, né? E a gente não quer mais isso, pastor. Acabaram os recursos humanos, mas ainda há o Acabar recurso os divino, né? recursos humanos, exatamente, pastor, exatamente. E a gente precisa se apegar a isso. E mesmo que o Senhor entender por melhor que ele descanse, a gente nunca se conforma com isso. Não dá para se conformar, né? A gente acaba aceitando, mas a esperança maior, a nossa grande esperança é a cidade de Deus, que está aí, o Senhor preparou para nós, ela está pronta. Aqui estão os futuros moradores e tantos outros. Eu estava lendo, pastor, eu sei que o tempo já passou um pouquinho, mas eu estava lendo um livro do pastor Jossanã. O pastor Jossanã é fantástico, os livros dele, né? Herdeiro do Reino, o título do livro. E ele fala, pastor, que ele vislumbra a cena, conforme Ellen White narra, da ressurreição de todos os mortos salvos em Cristo. Ela narrando essa cena, irmãos, é emocionante. Ela fala que de todas as épocas, todas as gerações se encontrarão em um só lugar. Gente, isso é maravilhoso, irmãos. Quantas pessoas, pastor Robson, desceram à sepultura desde Abel? Quantas e quantas já se passaram, irmãos, 6.000 anos, se eu estiver errado, me corrija, pastor, 6.000 anos de gerações e gerações morrendo na esperança da Nova Jerusalém. E quando Jesus voltar, essa cena extraordinária, ressuscitando de todas as épocas e subindo, irmãos, para ocupar a Nova Jerusalém. Eu vou estar entre eles, pastor. Pastor Robson, Amém. cada um de nós vamos estar lá em nome de Jesus, irmãos. Só não desistam. É simples, né, pastor? Mas não é fácil. Mas não desistam, irmãos. Prossigam. Só pela misericórdia e graça do Senhor. Em nome de Jesus, pela graça e misericórdia. Eu me lembro do pastor Gilson Brito, no Está Escrito, quando ele diz, olha, está cansado, está machucado, está doendo, corra. Não consegue mais correr, caminhe. Não consegue mais caminhar, se arraste, mas não desista. Exatamente. Não desista. Pastor, eu achei aqui, eu não sei se é esse hino aqui, pastor. É antigo ele, viu? A Nova Grande é o Geração. nosso Deus. Deixa eu ver se é esse aqui. Grande é o Senhor, na verdade. Grande é o Senhor. E muito digno de louvor. Ah, não, o que eu achei aqui foi outro, pastor. Eu procurei. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Pode botar em Mateus Riso. Grande é o Senhor, que já aparece ele tocando lá. Agora não aparece a letra, mas tem outros aí que tem a letra. Grande é o Senhor, Mateus Riso. Deixa eu ver Muito se é digno. esse Pode aqui. botar. Bota grande é o Senhor e muito digno de Ele louvor. Que aí tocando, aparece. achei aqui, pastor. Pronto, tem tocando aí. Nós vamos ouvir então esse louvor maravilhoso, encerrando a nossa jornada de hoje, linda jornada, por sinal. Aliás, os salmos, pastor, eles sempre trazem coisas lindas, né, maravilhosas Certeza. para a nossa vida, para o nosso alimento espiritual, para a nossa fé. E nós É vamos para alimentar caminhar. a nossa esperança, irmão, para a gente não desanimar diante da doença, diante da morte, diante do sofrimento, da dor. Não desanime. Faz parte da vida do pecado, né? A gente está no mundo de pecado. Então, o sofrimento, toda essa situação, morte, dor, sofrimento, doença, faz parte da história do pecado. São as consequências do pecado. Mas a gente não pode se focalizar nisso, não focar nisso, não. A gente tem que focar na esperança que temos, nas promessas de Deus. Okay? Não se deixe abater, não se entristeça. Tá certo? Paulo diz assim, olha, que a gente não deve se entristecer como aqueles que não têm esperança. Não, irmãos. Nós temos. Cadê? Nós temos esperança. Mas bem-aventurados que agora morrem no Senhor, felizes aqueles que estão padecendo por causa do Senhor.
não é? A bem-aventurança para aqueles que permanecem em Cristo, mesmo tendo que lutar contra a doença, contra o sofrimento, contra os problemas, contra a perseguição, mesmo contra a morte. Felizes são aqueles que têm a sua vida nas mãos do Senhor. Louvado seja Deus. Coisa linda, pastor. Louvado seja o nome do nosso Deus. Deixa eu ver se eu acho aqui, pastor. Pronto. Nós vamos abrir aqui para que todos possam acompanhar e cantar esse lindo louvor sobre grande é o Senhor. Vamos louvar o Senhor com alegria, encerrando então a nossa de hoje. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, oh, queremos o teu nome engrandecer, oh, aleluia, e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu.
Bendito seja o nome do nosso Deus. Louvado seja o nome do nosso Deus Todo-Poderoso. A Ele toda honra e toda glória, agora e para todo sempre. Deus seja louvado. Pastor Robson, eu não me canso de ouvi-lo, pastor. Eu sou seu fã de carteirinha. Você sabe disso, pastor. Amo ouvir suas mensagens. E olha, pastor, que diante de tantas adversidades que todos nós enfrentamos, esses momentos nos trazem alentos. Eu não sei vocês aí, mas eu me sinto em paz quando eu chego aqui e ouço, seja lá o pastor Robson, qualquer amigo que venha trazer a palavra aqui, nos traz alento, nos traz conforto. Meu coração hoje se alegra mais uma vez, porque nós temos um Deus que está nos esperando de braços abertos. E quando ele disser, filho meu, vai buscar os meus queridos. Chegou a hora. O rei vem vindo, pastor. A Nova Jerusalém está nos esperando. Ô, irmãos, não fiquem de fora. Não se atrevam a ficar fora do céu. É muito bom estar aqui com vocês. Louvado seja o nosso Deus. Lembre-se, eu estou orando por você, viu? E você aí ora por mim. E esse Deus grandioso agirá em favor de cada um de nós. Pastor Robson, nos apresente a Deus, encerrando a nossa jornada de hoje, amigo. Vamos orar, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor Deus. Amém. Grande é o Senhor, Amém. que é muito digno de louvor, de adoração, de honra, de exaltação. Porque tu és o Deus eterno, Amém. aquele que domina sobre terra e céu. O Senhor é o nosso Deus, o único Deus verdadeiro, a quem servimos e adoramos, Amém. a quem amamos e desejamos amar cada dia mais, de todo o nosso coração. Mas como pecadores que somos, é impossível para nós fazer. Por isso, imploramos o teu Espírito Santo, Amém, Senhor. para que ele nos encha o coração com este amor e que nos apeguemos ao Senhor cada dia. Façamos de ti o alvo da nossa adoração, da nossa exaltação, da glorificação, Senhor. E possamos não só com palavras, mas principalmente com a nossa vida, com todo o nosso coração, exaltar e engrandecer o teu santo nome. Amém. Aceita, Senhor, a nossa adoração. Aceita o nosso louvor, mesmo defeituosos como somos, fracos, miseráveis, pecadores. Te compadece de nós, Senhor, e aceita a nossa entrega. E nós queremos, nesta manhã, mais uma vez, nos entregar a Ti, Senhor. Nós somos Teus. O Senhor nos criou. O Senhor nos redimiu. O Senhor nos mantém. Por isso, toma-nos em Tuas mãos, Senhor. Queremos ser completamente Teus. Amém, Senhor. Tira do nosso coração tudo aquilo que esteja atrapalhando a nossa comunhão contigo. Amém. Nos encha com o poder do Teu Espírito Santo, para que possamos levar esta esperança para tantas outras pessoas. Amém, Senhor. Jerusalém nos aguarda e nós queremos estar lá. Amém. Não permita, Senhor, que nada nos desvie deste propósito. Amém, Não Senhor. nos deixe perecer, Senhor. Se depender de nós mesmos, estamos perdidos. Por isso, não queremos depender de nós. Nós queremos depender inteiramente do Senhor. E é por isso que estamos nos entregando mais uma vez nesta manhã, suplicando que conduza os nossos passos e que o teu nome seja honrado na nossa vida. Toma cada um dos teus filhinhos que aqui estamos. Toma cada família que aqui representamos. Cada igreja que também representamos aqui. Amém. Que o teu Espírito Santo faça uma obra grandiosa na nossa vida e na vida das pessoas que amamos. Amém, Para que um Senhor. dia todos nós estejamos em Jerusalém, Amém. na cidade do grande Deus, a alegria de toda a terra, uma alegria que será eterna. Amém, Senhor. Nós te louvamos, agradecidos e suplicamos esta bênção na nossa vida, orando em nome de Jesus, inspirados pelo teu Espírito. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Glória. Amém. Amém.